Então, pessoal, estamos voltando com as nossas aulas de filosofia, continuando a falar da filosofia cristã ou da filosofia medieval. Nós tivemos um primeiro momento que foi sobre o contexto do cristianismo, de como o cristianismo ele foi levado até a Europa e os desafios que o cristianismo enfrentou para poder se instalar ali. Nós tivemos, como eu falei para vocês, o desafio político, o desafio religioso e o desafio do conhecimento. Claro que é desse terceiro desafio que nós estamos falando, desta relação entre a filosofia e a religião cristã e o cristianismo. Disse para vocês que muitas coisas que o cristianismo trata, elas também são tratadas, claro, pelo outro viés, pelo viés racional, o viés filosófico, e por isso que, ou ora, esses elementos eles vão se encontrar para haver convergência, confluência, ou vai haver de ambas as partes uma defesa da sua particularidade ou da sua especialidade, seja alguns adeptos da filosofia dizendo que aquilo que eles falam é particular e não tem nada a ver com os elementos que a religião trata e vice-versa, ou alguns padres dizendo que aquilo que é tratado pela igreja é algo não é da própria igreja, é algo da própria crença, do próprio dogma, e não deve se juntar à filosofia. Mas eu tenho dito aqui que há uma sabedoria de alguns padres. A sabedoria no sentido de cristianizar a filosofia. Muitos que aceitam apenas a filosofia, que são adeptos da filosofia, eles não gostam deste entendimento ou desta compreensão de que a filosofia ela foi cristianizada. Claro que ela foi no século, a partir do século II, III, e aí, quando a igreja ela passa a ter uma formação sólida depois da sua oficialização, nós vamos perceber a filosofia greco-romana sendo cada vez mais adaptada, adequada aos interesses da igreja. Eu chamo isso de sabedoria. Por quê? Porque, como eu venho mostrando para vocês, existem muitos pontos de convergência entre os dois tipos de conhecimento. Apesar das tendências, eu falei aqui de tendências, e a igreja é cheia de tendências, e a época, duas tendências principais. A tendência de não aceitar relação com a filosofia e a tendência de ver convergência, de fazer o casamento. Apesar dessas tendências, esse trabalho da tendência majoritária ou do grupo majoritário, ele foi sendo bem construído. E claro que a filosofia vai ser bem utilizada pela igreja católica ou pela igreja cristã, para atender, claro, aos seus interesses, às suas necessidades particulares. Eu disse para vocês, naquela primeira aula, que um dos elementos importantes para marcar a própria história do cristianismo foi incluir num calendário que não é cristão, o calendário não era cristão, o calendário era tipicamente romano, incluir as festas ou as comemorações, as celebrações religiosas, fazer com que aquelas festas elas fossem lembradas, vivenciadas, comemoradas oficialmente dentro do calendário. E o calendário é algo típico da contagem dos europeus, apesar de que alguns dizem, não, mas eram não sei quantos anos antes, não sei quantos anos depois. Essa coisa de 600, 700, 800 anos depois e antes, é inscrita dentro do calendário racional, dentro do calendário, digamos assim, romano.
A gente tem que lembrar desse calendário. Tem que lembrar que não tinha calendário, né, em outros povos. Daí a necessidade de se estabelecer dentro desta, digamos assim, compreensão e dentro desta explicação. A aula passada, ela tratou ainda da divergência, vocês lembram dessa divergência? Aqueles, claro, que assistiram à aula, a divergência com Tertuliano, nós tivemos São Justino e Tertuliano, o início, digamos assim, da patrística e a grande figura da pedra angular, chamei aqui de pedra angular, que é o Santo Agostinho. Santo Agostinho é uma figura que até hoje ela é uma figura adorada pela igreja, adorada, coloca aí uma adoração entre aspas, mas é uma figura que tem uma influência muito forte nessas bases da igreja, inclusive bases dogmáticas, não só da Igreja Católica, mas também de outras confissões dentro do cristianismo. E vimos, não é, toda a relação do Agostinho com a graça. Aqueles que assistiram não só a aula, mas os vídeos que eu deixei disponíveis, vocês veem como a teoria da graça ela é importante para a confissão cristã, seja ela em suas diversas matizes. Então, dentro da patrística, nós vamos ter como expoente especial ou principal, por que não dizer assim principal, o nosso Santo Agostinho. Agora nós chegamos na outra fase da filosofia, que é a chamada filosofia escolástica, o segundo momento da filosofia, ou vamos chamar assim de reavivamento desta ideia já plantada há muito tempo, né? Quando eu digo muito tempo, é porque nós não vivemos 400 anos, 500 anos, então essa ideia tinha sido implantada lá quando a igreja estava se formando. E vamos agora para um outro tempo, né? Um outro tempo dentro desta temporalidade grande que a gente chama de Idade Média, né? E os historiadores mais tarde chamaram de tempo intermediário ou chamado Medium Aevo, o tempo entre a civilização antiga, os povos antigos e, né, a chamada sociedade moderna, esses quase 1000 anos ali, não é, que separam um tempo e outro. E tem uma fase desta Idade Média, que é uma fase chamada de escolástica, que já começava a ser experimentada no século X, apesar aí do texto, nós está colocando o século XI como a matriz principal. Vocês sabem que o maior expoente da escolástica, e vou falar mais dele aqui na aula de hoje, apesar da aula hoje ser rápida, é o São Tomás de Aquino. Mas quem começa a reavivar aquele casamento entre a filosofia e entre a religião é o Santo Anselmo, 1033, 1109. Santo Anselmo, ele é considerado o verdadeiro fundador da escolástica medieval. Ele vai retomar com renovado vigor o projeto de Agostinho de compreender com a razão as verdades da revelação, de perceber que é com ela, com a razão, que a fé ela vai ser cada vez mais fortalecida. O lema de Santo Anselmo é a fé na busca da compreensão. Para Santo Anselmo, é necessário primeiro ter fé, para depois, neste caso, procurar compreender, procurar entender e também explicar por que a fé. E aí, claro, quando você explica por que tem fé, com as suas bases epistemológicas, com a sua racionalidade, essa fé, ela vai, com certeza, parecer verdadeira. Então, a fé é condição necessária para a compreensão racional
das verdades reveladas. O Santo Anselmo parte do pressuposto de que não pode haver oposição entre fé e razão. Ele vai, não é, manifestar grande confiança na capacidade da razão para poder demonstrar a verdade dos dogmas revelados. A partir daí, inicia-se uma nova fase, o que eu estou chamando aqui de reavivamento, para que o projeto escolástico ele finque, neste caso, os seus pés. E aí nós temos o famoso, não é, Santo Agostinho. E para que a gente possa conhecer mais o Santo Agostinho, né, eu não vou começar a falar dele agora, porque eu quero que vocês vejam um vídeo rápido, não é, que vai apresentar para vocês esse moço, o chamado Santo Agostinho. Está aí o link, quero que vocês cliquem neste link para que a gente possa conhecer mais o Santo Agostinho. Aliás, São Tomás de Aquino, não Santa Agostinho. Então, é deste moço, o São Tomás de Aquino, que vamos falar agora, que representa uma das maiores contribuições para a filosofia cristã, ou, né, para continuar batizando a filosofia cristã. Eu falava para vocês, no início dessa aula, da cristianização da filosofia. E se no primeiro momento, como nós vimos, nós temos uma ascendência, uma influência muito forte de Platão, aqui, nesta segunda face, ou nessa segunda parte, nós vamos ter a influência de Aristóteles. Inclusive, a própria relação da igreja com a sociedade, né? O que cabe à igreja, o que cabe à sociedade, o que cabe à razão, o que cabe à filosofia, isso vai estar mais claro ou mais bem definido na escolástica. E por quê? Né? Porque, como nós vimos nas nossas primeiras aulas, naquele nosso segundo texto, o Aristóteles ele é o responsável pela sistematização, pela compartimentação do saber. E, como foi dito aí por Pondé, neste vídeo que vocês assistiram, o Aristóteles terá essa ascendência, ou será grande influência para que o Tomás de Aquino, enquanto esse grande pensador da Igreja Católica, para que ele vá ordenando e organizando e determinando essa visão, não só de mundo, mas a visão da sociedade, essa relação de Deus com a própria razão, ou seja, tudo isso vai sendo realizado à luz da chamada, não é, filosofia aristotélica. Então, é este moço, o Tomás de Aquino, que para alguns é a maior construção teológico-filosófica da Idade Média. Ele é um daqueles padres que já pertencem às chamadas ordens religiosas. Acho que vocês sabem que a igreja tem as ordens regulares e tem os padres seculares. As ordens elas foram sendo criadas especialmente para esse processo de expansão do cristianismo. Nós lembramos que depois da oficialidade do cristianismo, a igreja poderia chegar a outros lugares em função do domínio do Império Romano. Então, é necessário que pessoas da própria igreja elas estejam disponíveis para fazer esse processo de catequização, de levar a palavra de Cristo a outros espaços. Aí, alguns grupos de pessoas ligadas à igreja, especialmente de sacerdotes, não é, de padres, eles vão se dispondo a fazer esse processo, continuar aquele processo do anúncio da palavra de Cristo a toda a criatura. Então, esse pessoal se reúne em comunidades.
2, 3, 4, 5, quem sabe 10. Mas esses grupos, organizados em comunidades, eles vão, não é, fazendo esse processo de peregrinação, de caminhada, não é? Seja de caminhada com os pés, seja de caminhada nos navios, nesses diversos meios de transportes que existiam na época, levando a palavra de Deus. E esses grupos, eles passaram vou usar aqui uma palavra reclamar, mas não é de reclamação, é de pedido, reclamar no sentido de pedido, a identidade deles. Geralmente, essa identidade, ela era ela era nascida, essa identidade nascia a partir do seu líder. Então, o líder, quando ele falecia e deixava, claro, os seus adeptos, em nome dele, a ordem regular, ela se formava. Então, nós vamos ter, por exemplo, para ser mais simples e mais claro com vocês, a ordem franciscana de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, ele é um líder de uma comunidade. Claro que quando ele morre, aquela comunidade será chamada de franciscana, como vai ter aí os dominicanos, os beneditinos, os oratorianos, os carmelitas, os capuchinhos, os jesuítas, né? São ordens. Aqui no Brasil, quando Portugal veio para o Brasil e a Espanha veio para esse outro espaço aqui na Latinoamérica, as ordens religiosas elas vieram especialmente não só acompanhando os brancos europeus, mas vieram especialmente para fazer a catequização dos índios. E aí, claro, vocês já sabem disso, tanto quanto eu. Portanto, as ordens religiosas elas já eram bastante influentes e já iam existindo assim ao largo, né? Ou já iam crescendo. E, como vocês percebem aí, o Tomás de Aquino, ele é uma dessas pessoas que fazia parte da ordem, não da ordem dominicana. Ele era um dominicano. Portanto, já é fruto deste tipo de organização da igreja. Claro que vocês podem me perguntar, mas qual a diferença das ordens para aqueles padres que não são ligados a ordens, né? Também existem padres que não precisam se filiar às ordens. E, inclusive, a igreja necessita desses padres, porque quando você é formado na ordem regular, você precisa viver em comunidade. Um dos grandes pressupostos é viver em comunidade. Então, quando você tem padres, não é, pertencentes à ordem, geralmente vivem em 2, 3, não é? Porque é um pressuposto. Já os padres que não pertencem à ordem, ou às ordens, né, são chamados padres seculares, eles podem viver sozinhos. Então, de repente, uma paróquia é entregue a um padre, e ele não pertence a uma ordem, porque ele é um padre secular. E tem os chamados padres regulares que vivem em comunidade que pertence às suas ordens religiosas. O Tomás de Aquino, como eu falei para vocês, é esse, né? Vejam aí a data, 1225, 1274, não vive muito, né? Pela quantidade aí de anos, poderia ter vivido mais, mas esse é um problema lá do tempo dele, né? Não é nosso aqui. Ele tinha muita influência, era uma pessoa muito inteligente, muito leitor da filosofia, leitor dos teólogos, grande admirador da obra de Santo Agostinho, tinha tido um grande professor, como diz aí o Slário, Alberto Magno. Então, era uma pessoa, como a gente diz, preparada para
montar, escrever, sistematizar os instrumentos teológicos da igreja, os documentos mor, não é, da igreja. E como nós estamos falando aqui de reavivamento, ele vai tratar o problema da razão e da fé e dizer que não existe oposição. Não existe oposição entre uma coisa e outra, não existe contradição. Porque aí, isso, os padres da patrística trabalharam muito bem isso, ou seja, a fé e a razão vêm, não é, de Deus. E aí vão aparecendo características particulares aqui da filosofia tomista, né, da filosofia de São Tomás de Aquino, que vão revelando Platão, por trás, digamos assim, Platão. Ele vai definindo o que é uma coisa e o que é outra. O que é a fé, o que diz respeito à fé, o que é a razão. Quando a gente diz o que é a razão, o que é a fé, a gente está falando de saberes. O que é o saber movido pela fé? E o que é a experiência, o saber movido pela razão? Portanto, a verdade natural diz respeito à razão. E existe uma outra verdade, que ela não é natural. Ela é sobrenatural. E essa verdade sobrenatural, ela vai dizer respeito à fé. Com tal afirmação, ele não pretende, claro, separar a religião da filosofia, mas atribuir a cada uma delas um campo específico de estudo, mostrando que são distintas, não é, uma da outra. Fé e razão não são as mesmas coisas. Apesar disso, acentuou que todas essas duas faculdades, devem colaborar, porque há verdades que só a fé, não é? Só pertencem à fé, só dizem respeito à fé. E há verdades que só dizem respeito, neste caso, à, não é, razão. Como as duas, elas precisam se encontrar, e elas precisam se encontrar para afirmar duas grandes realidades, ou duas grandes verdades. A primeira verdade é a existência de Deus. Ele existe, ele é. E a segunda verdade é a imortalidade da alma. É aquilo que fica e que, em tese, deve ficar. Porque Deus, a existência de Deus e a imortalidade da alma vão gerar o sentido da vida, ou vão ser o suprassumo da vida aqui, digamos assim, não é, na Terra. Portanto, não é, ele vai distinguir dois tipos de saber, ou dois tipos de conhecimento, inspirado aí na separação do saber, ou na sistematização do saber aristotélico. Existe um conhecimento sobre, como eu falei para vocês, está no slide anterior, que não procede da razão humana. Existe um conhecimento sobrenatural que não procede da razão humana. E esse conhecimento sobrenatural, ele procede da revelação divina. Esse conhecimento nos dá verdades porque não é, podemos entendê-lo através da razão. E aí, não tem que ficar problematizando esse conhecimento. Esse conhecimento não é problematizado, não tem que causar espanto, não tem que causar patos e talma neste conhecimento. Esse conhecimento é. E aí, se aceita sem questionar. A fé é o que move esse conhecimento. Isso é a área, digamos assim, sobrenatural, é a área que não está colocada à prova, é a área que se aceita, e é a área que faz com que a ligação com Deus ela permaneça.
Então, é a parte, digamos assim, sobrenatural, ou chamado, não é, saber religioso potencializado pela fé. Tem o outro saber, o chamado saber natural. Domínio da filosofia, que estuda os seres criados através de princípios dados pela razão. Esses dois tipos de conhecimento, eles se complementam para dar origem a um outro tipo de saber que eu disse para vocês quando eu falei de Aristóteles. Foi Aristóteles que criou esse saber, que é um saber científico, um saber filosófico, já que essa palavra ciência era pouco utilizada na época dos filósofos gregos, mas nós sabemos que os filósofos faziam a ciência, que é a área do saber teologia. Deuslogia, estudo, não é, de Deus. Para o Tomás de Aquino, os dois conhecimentos, essas duas áreas do saber, a sobrenatural e a natural, elas servem para fundar uma outra área, que é a chamada área da teologia. Veja aí, como diz o slide, uma ciência mista que se vale da fé e da razão, porque, embora o que afirma que é Deus não seja demonstrável, porque não tem como você demonstrar Deus, utiliza-se a razão para que cada vez mais a existência de Deus seja afirmada e que para que, não é, a crença seja fortalecida a partir desta afirmação racional. Tomás de Aquino está inventando isso? Não. Eu acho que vocês lembram de um título ou um subtítulo do texto de Aristóteles, que nós vimos aqui nas nossas aulas, que o título é A Natureza de Deus. Então, foi Aristóteles que disse que Deus era substância simples, né, que era a própria perfeição, que subsistia no gozo de si mesmo. Acho que vocês lembram, não é, desta explicação racional de Deus por Aristóteles, criando o que a gente chama de teologia, que, né, Deus era a substância simples, motor de todas as outras coisas, criador e motor de todas as outras coisas, né? Aquele que gerava a harmonia. Então, Aristóteles dá essa compreensão racional, explica o que é Deus, o ser perfeito. E, para Tomás de Aquino, tanto a fé como a filosofia devem se encontrar para afirmar essa existência de Deus através da teologia, que em tese aí é essa terceira área do saber. Portanto, assim como a inteligência do homem procura a verdade do ser, a vontade humana procura nesse mesmo ser, aí vem aqueles princípios filosóficos que constam na sabedoria divina, ou na sabedoria religiosa, ou na explicação religiosa. Veja, assim como a inteligência do homem procura a verdade do ser, a vontade humana procura nesse mesmo ser o bem. Princípio motor da harmonia entre nós, da harmonia na coletividade. Se tem o bem, tem tudo. Se todos fazem o bem, quanto à harmonia, em tese, não deveria ocorrer se o motor é o bem. E aí o que vai ser o bem? Veja que o bem está ligado ao conceito de justiça, conceito que nós falamos lá no primeiro texto, e que no próximo texto, no quarto texto,
que é o texto de Ética, vamos também retomar esse tema, o tema do bem. O bem é a medida que qualifica as ações do homem como boas. Uma ação é boa de acordo com o seu grau de bem em que se insere. Uma ação não é boa e nem faz o bem, e quando uma ação não é boa e não faz o bem, ela é o contrário. O que é o contrário de bem? O mal. Então, a ação é má quando contraria, e aí entra um outro aspecto, eu deixei esse aspecto aí em negrito, anotem, a hierarquia de bem. Portanto, Tomás de Aquino estabelece uns princípios que o cristão deve seguir. Princípios hierárquicos. E claro que esses princípios hierárquicos, eles trazem em seu contexto o princípio mor, que é o bem. Isso já vinha sendo, digamos assim, cumprido, observado e cumprido desde o tempo dos judeus. Eu disse para vocês aqui que a lei mosaica, a lei de Moisés, ou a lei de Deus entregue a Moisés, é uma lei que determina os elementos da convivência do grupo. É a ordem. A moral deve ser seguida por essa lei. E a lei tem hierarquia. Não é? Você tem primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento. Veja, se está numerado nesta ordem, primeiro, segundo, terceiro, então você tem ali uma hierarquia. Claro que, dentro desta hierarquia, qual o principal mandamento? O próprio bem. Quem é o próprio bem ou quem representa o próprio bem? O poder supremo absoluto, ou o Deus, que é supremo, que é absoluto, que é o bem. E a gente viu lá com Agostinho, né, que quando ele aplica o princípio da não contradição, só o bem está ligado a Deus. O mal não pode estar ligado a Deus, nem Deus pode ter criado o mal. Vocês lembram disso? Deus não pode ter criado o mal. Certo? Daí não ter uma força poderosa que vai medir. Não é força com Deus. Esse elemento é criado depois, por interesse da igreja, porque precisa, inclusive, instituir um certo receio na sociedade. E aí vai se criando essa ideia de força maligna. Mas não vamos ter essa força maligna na filosofia agostiniana. Tampouco essa força maligna vai estar aqui na filosofia tomista. E, infelizmente, aí é um juízo de valor meu, me desculpem, é algo que continua alimentando muita confissão cristã. Tem confissão cristã que fala mais da força do mal do que de Deus. Você vai num culto, ou até mesmo vai numa missa, a palavra diabo, cão, satanás, Lucifer, ela é mais, não reproduzida do que a própria palavra de Deus, ou a própria palavra Deus. É como se essa força fosse aquela força, não é, controladora do universo, controladora das pessoas. Nesta filosofia, essa força não existe. Essa força não existe. Claro que aí muitos teólogos, muitos pastores, muitos padres vão ficar procurando textos do Evangelho para dizer que essa força existe sim, mas lembre-se do princípio da não contradição. Se aplicarmos a racionalidade e o princípio da não contradição, não combina bem com mal. Bem é o oposto de mal. Se Deus é o bem supremo, não pode nele estar o mal, nem o mal pode ter sido criado por ele. E, veja, mas se tudo foi criado por Deus, lembra do arqué? Tudo foi criado por Deus. Então Deus não cria o mal. Deus não cria o mal. Não pode caber o mal dele. Mas não vou entrar muito nessa discussão, que é uma discussão muito polêmica, né? Porque vão ter os defensores do diabo e do inferno aqui não, né? Na sociedade, que vão querer medir forças, e eu não quero essa medição
de forças. Portanto, não é o bem é a medida que qualifica as ações do homem como boas. Uma ação é boa de acordo com o grau de bem em que se insere. E má se contraria à hierarquia de bem. Então, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas é o bem maior. Segundo, aqui o Tomás de Aquino, e como cristão que sou, eu tenho que concordar que o primeiro maior mandamento nosso é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso amar o dinheiro, eu não posso amar o celular, né? Eu não posso amar a mercadoria mais do que amar a Deus. Se eu fizer isso, se eu estiver focando, se uma coisa se uma outra coisa é mais foco do que Deus, eu como cristão, eu estou contrariando a hierarquia, eu estou pecando. Eu estou me desviando de Deus. Aí eu preciso concordar. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso amar algo mais do que a Deus. Não posso. Tampouco, né? E aí tudo, né? Não vou entrar nos detalhes, mas tudo eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, se você vai havendo contrariedade, ou se a hierarquia de bem vai sendo contrariada, se vai fazendo o contrário, aí você vai se lascando. Desculpa aí a palavra, né? Você vai se ferrando, certo? Se ferrando ao ponto de até você ser acusado e ter pena de morte. Aí é uma outra aspecto aqui da igreja, ruim, mas que essa hierarquia é justificável. Eu não estou justificando a pena de morte, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Porque Deus não quer, neste caso, a morte. Seguindo, né? Seguindo dentro desta explicação, porque vocês vão me perguntar, mas se o bem é supremo, onde está o mal? Ou não existe o mal? Claro que o mal existe. Se tem hierarquia e o contrário não é de bem é o mal existe. Ou seja, o bem está dentro da gente, como também o mal está. Então, veja, a decisão é nossa. E esse tema já tinha sido tratado lá com Agostinho. E vocês vão lembrar do livre-arbítrio. E aí, por onde passa o livre-arbítrio? Passa especialmente pela capacidade de decisão que nós temos. Nós temos a capacidade de discernimento. Deus nos deu essa capacidade. Deus nos deu essa capacidade de discernimento, que é a capacidade inteligível, a capacidade racional, a capacidade, como vai dizer aqui no texto, de escolha. Então, nós somos livres. Olha aí o slide dizendo: a liberdade é a possibilidade que o homem tem de escolher entre vários bens particulares. O mérito está em saber escolher. E aí tem algo que é interno, muito forte, interno, né? A vontade. A vontade, ela é racional. Veja o que o padre está dizendo. A vontade é racional e livre. Se é racional, justifica as escolhas. Agora, se eu sou livre, tenho racionalidade e escolho, eu devo assumir as minhas escolhas. Veja que eu deixei em negrito 3 palavras-chave: vontade, justificativa, justificar, responsabilidade. 3 palavras-chave. Eu preciso ser responsável pelas minhas escolhas. E aí o que é ser moral? Ser moral que é cumprir a lei, né? Fazer o cumprimento ali da regra que está estabelecida. É conformar-se em cada ação e no conjunto da ação com o quê? Com a capacidade que a gente tem de compreensão, de não é, entendimento, com a capacidade que a gente tem de saber o que é certo e o que é errado. Gente, depois que a gente diz que é gente, e a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, claro que numa determinada idade nós não temos ainda a capacidade de compreensão, eu estou falando das crianças, tem idade, né, para compreensão. Depois que a gente vai se entendendo como gente,
A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe que tirar do outro não é certo. Roubar, não roubarás. Lembra desse mandamento? Não roubarás. A gente sabe que é errado tirar do outro. Inclusive, é um mandamento lá atrás. Roubar é contra a hierarquia de bem. É mal. Se eu faço isso, eu me afasto. Não é daquele sentido que me leva a Deus. E, claro, todos os outros mandamentos, né, ou todas as outras prescrições e outras que vão surgindo ao longo aí, né, da história da sociedade. Se nós somos responsáveis por nossos atos, aí nós devemos receber sanção quando as escolhas estiverem em desacordo com a ordem racional das coisas. Quando escolhemos deliberadamente o mal, ao contrário do que lhe mostra a razão, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, temos culpa. E aí, claro, podemos ser punidos. E aí entra a função do direito. Veja que tem uma relação muito forte, nisso que eu estou falando aqui, com a operação do direito ou com o direito. O direito vai sendo criado, e aí no livro de Foucault que vocês vão ler, eu acho que já deveriam começar a ler, né, o texto número 9, só para lembrar vocês, nós vamos ter um capítulo desse texto, uma conferência desse texto, que trata da Idade Média. E nós vamos ver as várias práticas penais da Idade Média. E a prática penal ou o direito, ele vai se constituindo para ser o responsável para julgar essa contrariedade ou para julgar esse afastamento daquela hierarquia de bem. Portanto, a punição, de acordo com São Tomás, a punição maior é perder o caminho de volta. Seria a perdição ou a punição maior. Perder o caminho de volta é a alma não voltar para Deus. Essa seria o pior castigo, seria a pior, não é, punição, apesar de, isso é importante, porque eu falei aqui do direito, apesar de ter punição na terra. E muitas dessas punições na terra, segundo o direito aqui católico, segundo o direito inspirado nesta súmula teológica, essa punição, ela serviria para fazer com que a pessoa retornasse àquela hierarquia de bem, retornasse ao caminho. Daí, a pessoa ser, neste caso, punida, para que ela se arrependesse e voltasse para o caminho, neste caso, não do bem. Para que a vontade faça escolhas acertadas, ela deve se adequar à lei moral existente em nossa consciência. E essa lei moral, ela vai sendo nos colocada. Por que temos catequese? Por que tem escola dominical? Vocês já perceberam a função desses instrumentos? É para nos mostrar o caminho do bem. Daí, a igreja, por exemplo, nesta época, ser responsável pelas escolas, inclusive por universidades. Porque ela acreditava que se nos educássemos, se nos dessem a educação para o bem, nós, em tese, não desviaríamos do caminho. Daí, uma função da escola, da gente ser gente, mas ser essa gente que eu estou dizendo aqui, que é essa gente, não é que São Tomás de Aquino quer. Essa lei moral é a lei natural, reflexo da lei eterna, que é a lei de Deus. Como Aristóteles, São Tomás ensina que o fim do homem,
ou o seu objetivo é aperfeiçoar a sua natureza. Isso é muito filosófico. Lembre-se que quando a gente fala de aperfeiçoamento da natureza, temos também que pensar em Sócrates, que dizia: olhe para dentro de você, veja quais são as suas fraquezas. Eu acho que tem um vídeo, acho não, eu deixei um vídeo na plataforma para vocês e também coloquei aqui na aula, aquele vídeo que Sócrates vai no espelho para saber o que era a sabedoria, e no espelho ele percebe vários erros dele, e ele vai compreendendo, não é? Que, por exemplo, as paixões são efêmeras e a gente não deve confiar muito nas paixões, porque elas são passageiras. Porque ali não tem racionalidade na paixão. Então, é preciso que a natureza humana, ou o elemento interno humano, ele seja aperfeiçoado. E aí o Tomás de Aquino retoma esse projeto não só aristotélico, mas o projeto socrático de aperfeiçoamento do próprio ser. Conhece-te a ti mesmo. Ainda com Aristóteles, segundo aí o slide, ele distingue virtudes intelectuais e morais. Virtudes morais, que são as chamadas virtudes cardeais, que precisam ser reproduzidas em atos e que servem para que, na convivência da sociedade, o bem ele prevaleça. Prudência. Quanta necessidade nós não temos. Quanta necessidade nós não temos de ser, não é? Tranquilos. Às vezes a gente perde a cabeça. Às vezes a gente troca os pés pelas mãos. Daí a virtude da temperança. Não tem como ser bem, não tem como ter bem se não tem justiça. A justiça precisa ser praticada em atos, em ações. E não tem como ter tudo isso sem ter sabedoria, sapiência, 4 virtudes cardeais: prudência, temperança, justiça, sapiência. Essas 4 virtudes são importantes. Praticando as virtudes intelectuais e morais, o homem poderia conseguir a felicidade na terra, o bem na terra. Mas você não vai viver só na terra. Você precisa se salvar. Não é? Você precisa ser arrebatado, vou usar uma palavra que se usa muito na confissão protestante. Você precisa alcançar a felicidade eterna. E aí tem as 3 virtudes teologais. Se eu tenho as 4 virtudes morais, cardeais, eu tenho as 3 teologais. Não tem como ir para o céu se não ter fé. Não tem como ir para o céu sem ter esperança. Um dia chegará. Eu não posso antecipar o dia, né? Porque o que mais a gente vê na história é a antecipação do dia do juízo final. Não é? Acontece qualquer coisinha, as pessoas já dizem, Deus que está voltando, é Deus que está voltando, né? Nessa pandemia agora, quantas pessoas não disseram que era um sinal do juízo, né? Eu fiquei pensando em pandemias que mataram muito mais gente, né? No passado, pandemias mataram milhões e milhões de pessoas. E eu acho também que lá no passado as pessoas disseram, olha o sinal de Deus, né? Deus está vindo, né? Imagine quando as pessoas morreram de sífilis, que morria-se milhares de pessoas de sífilis. Não é? Juntar sífilis, não é, com o pecado. Quantas pessoas não disseram, olha, é o sinal ali de Deus e coisa e tal, Deus está voltando, Deus está dando um recado. Quantas pessoas não estão dizendo agora também que Deus está dando, não é, um recado que o fim está próximo, né? Sempre eu vejo, né, algumas pessoas colocando, né, uns cardzinhos, agora é a
a vez do card, né? A gente tem card no WhatsApp, tem card, não é, no Instagram, tem card no Facebook, aí eu sou muito consumidor dessas redes sociais, infelizmente, e às vezes eu vejo, né, os cards de pessoas que são que acreditam muito, que elas vão colocando os sinais, né? Esses são os sinais do fim do mundo. Tomás de Aquino diz que a gente tem que ter esperança, tem que esperar, não tem que antecipar. Inclusive, a sociedade já pagou muito, né, por conta dessa antecipação. Eu estudo movimentos sociais religiosos, que é a minha área de estudo, de pesquisa, e agora, inclusive, terminando a tese do doutorado, e estou estudando vários movimentos aqui em Pernambuco, não é? Quantas mortes não já aconteceram porque as pessoas, elas cansam de ter esperança, algumas pessoas, e passam a anunciar, né, que Deus está vindo e começam a fazer, inclusive, sacrifício. Imagine que, né, não sei se vocês conhecem um município chamado São José do Belmonte, bem aqui próximo, né, ali a Serra Talhada. Quando você vai de Salgueiro para a Serra Talhada, tem uma entradinha para Belmonte. Lá tinha umas pedras que uma pessoa acreditou que tinha um exército lá dentro. Só que para que o exército ele saísse para fazer a justiça, veja a ideia de justiça de bem, né? Era preciso lavar a pedra de sangue. E aí, amarrava as pessoas, levava lá para cima da pedra e passava ali a faca para o sangue descer na pedra. E quantos outros movimentos que eu posso colocar aqui em função, né, desses movimentos que a gente chama de movimentos heréticos, né, que cometem heresias e que eram combatidos fortemente pela igreja e que também, nesta época, foram combatidos pelo Estado, né, no caso dos movimentos aqui, não é, mais fanatizados, digamos assim, que aconteceram no Brasil. Mas por quê? Né? Porque não tem essas virtudes que Tomás de Aquino aponta. Fé, esperança e tenha. A terceira virtude, que é a caridade, que Deus coloca, segundo Tomás de Aquino, na consciência do ser. Aí o ser, se tiver as 7 virtudes, ele consegue a beatitude, ele consegue a chamada bem-aventurança, que é o fim último do ser, e sinônimo de conquista da vida eterna, sinônimo de salvação. São Tomás de Aquino considerou a monarquia a melhor das formas de governo, e isso é importante porque o meu primeiro trabalho, não sei se mostrei para vocês, meu primeiro trabalho está aqui neste livro, né? Um livro que eu fiz sobre Canudos, né? O título é A Guerra do Fim do Mundo na Imprensa de Pernambuco. Eu estudei Canudos, ainda estudo Canudos, claro, né? Depois deste evento, conselheiro, inspirado nessa ideia da igreja de que o rei e a monarquia era a melhor forma de governo, conselheiro ficou contra a república. Ele não lutou contra a república para derrubar a república, que quiser dizer isso. E ele nem era monarquista do partido monarquista, como disseram. Mas qual era a forma de governo que ele acreditava? Era a monarquia. Ele não era do partido, mas conselheiro era monarquista? Era monarquista. Claro que ele era. Ele era um religioso que acreditava nisso aí, nisso que está dito pelo slide, nisso proposto por São Tomás de Aquino, a questão da monarquia. Então, os membros de uma sociedade devem respeitar a autoridade do Estado, porque toda autoridade vem de Deus. Respeitar a autoridade é respeitar a Deus. O que fizeram com Dom João? Desculpa, gente, troquei os chefes. O que fizeram com Pedro II? Dom João já tinha morrido. O que é que fizeram com Dom Pedro II? Mandaram embora. Então, para aqueles monarcas religiosos, isso é um grande desrespeito, uma grande forma de contrariar a hierarquia. Lembre-se da hierarquia. Eu disse para vocês que outros preceitos vão surgindo aqui na igreja, e a igreja acredita que
a monarquia é o melhor sistema de governo, a igreja, certo? Tomás de Aquino. Eu não, porque eu falo aqui com tanta ênfase que parece que sou eu, mas eu preciso falar para poder mostrar para vocês como era o entendimento, não é? Boa parte dessa ênfase é só para não deixar mais bem claro o texto para vocês, certo? Então, respeitar a autoridade é respeitar Deus. O Estado e a igreja não se opõem. Cada um tem seus próprios fins e os dois devem colaborar para o bem comum. A igreja procura levar os homens a Deus e o Estado fazê-los viver bem na terra, donde a meta que a igreja pretende atingir é superior ao Estado. Por que a meta da igreja é superior ao Estado? Porque a igreja, o fim dela, ou seja, o objetivo dela na terra é fazer com que o povo chegue a Deus. Mas aí ela não pode fazer isso sozinha. Precisa do Estado. Precisa do aparelho, inclusive sancionador do Estado, né? Da sanção. Daí, não só a operação do direito pela igreja, mas o pedido da igreja para que o Estado se responsabilize também pela sanção. Conclui Tomás de Aquino, seguindo aí o slide, aí depois da metade do slide, o Estado deve se subordinar à igreja. A igreja é mais importante do que o Estado. Lembre-se que Estado e igreja têm chefes. Quem vai ser o chefe mais importante? Não é o presidente, não é o imperador, não é o rei, é o Papa. Porque ele é o sucessor de Pedro, ele é o próprio, não é Pedro. Portanto, Deus confiou ao Papa, o chefe da igreja, o governo religioso. Para que haja harmonia, é preciso que os dois poderes colaborem na consecução do elemento que eu disse para vocês, que é o importante, o bem comum. Né? A partir da segunda metade do século XIV, essas ideias começam a ser questionadas, começam a ser combatidas, especialmente porque a igreja, nessa segunda metade da Idade Média, e neste tempo da escolástica, passou a punir mais, passou a perseguir mais. E aí, quantos casos horríveis, que até arrepia, os opositores ou aqueles que contrariavam a hierarquia sendo queimados na fogueira, né? A chamada Santa Inquisição. Face ruim da igreja. Que foi, não só isso, mas outras coisas, não é só a questão da fogueira, mas outras coisas e outras conduções erradas da igreja, elas foram sendo motivo de questionamentos da sua ação, inclusive do seu dogma. Daí nós temos mais tarde a chamada reforma religiosa, que olha para esses defeitos da igreja, pede para a igreja se modificar, a igreja, com sua autoridade suprema, não aceita as críticas e nem se modifica, e aí algumas coisas na sociedade já tinham sido modificadas, vai haver, eu disse para vocês, acho que aqui, eu disse para vocês que eu não concordo com o conceito de reforma, vai haver um cisma. A história fala de reforma, né? Mas vai haver um cisma, um ramo cristão sai da Igreja Católica e vai, criar a sua própria igreja e modificar alguns dogmas, da igreja. Então, já a partir do século XIV, essa ideia de razão com fé começa a ser questionada. Começa a ser dito, não, cada um tem seu campo específico. Guilherme de Ockham, discípulo de Duns Scotus, ensinou, concordando com seu mestre, que fé e razão são separadas, porque o único conhecimento real é o indivíduo concreto. O conhecimento abstrato, para ele, é confuso e incompleto, então os dois conhecimentos não devem se cruzar. Fé e razão não se cruzam. Igreja e Estado são separados, dizia Guilherme de Ockham. Como a fé e a razão, o poder do Estado é considerado superior da igreja, não pode ser maior. O poder da igreja não pode ser maior do que o do Estado. E aí, seu pensamento aqui dos
de Guilherme e de seus discípulos, valorizando o conhecimento individual, valorizando os sentidos, vai fazer com que a metafísica vá perdendo o interesse nesta relação. E aí a ciência vai sendo reavivada, eu usei essa palavra hoje, né? Ela vai sendo reavivada para que, não é, nos séculos seguintes tivéssemos aí a chamada revolução, que não é a revolução religiosa, mas as revoluções, eu trato de revoluções. Tem revolução na religião, tem revolução na economia, tem revolução na política, tem revolução na filosofia, tem revolução social, ou seja, as várias revoluções que vão acontecer começam a ser pensadas no século XIII, XIV, XV e XVI, a gente já vê assim uma nova, vou chamar aqui de era, uma novidade, a sociedade entrando numa novidade, tentando deixar para trás aqueles experimentos da idade anterior. Mas eu quero que vocês ainda vejam mais sobre o Tomás de Aquino. Por favor, acessem o vídeo para a gente conhecer um pouco mais do Tomás de Aquino. Acesse esse vídeo que eu coloquei aí, certo, no chat. Então, gente, esse é o Tomás de Aquino, essa é a construção filosófica da escolástica. Claro que teria muita coisa para se falar de São Tomás de Aquino, porém, como eu disse para vocês, as nossas aulas aqui, elas iriam apenas focar rapidamente na filosofia cristã, sem aprofundar muito esta filosofia. Para dizer para vocês que a filosofia não se perde com a queda do Império Romano, que a filosofia ela continua. Claro que ela não continua da forma como era experimentada e vivenciada nos tempos antigos, no tempo da Grécia e no tempo da Roma, já que não é, estamos vendo e vimos aqui nos vídeos que foram apresentados, defendendo a filosofia cristã, inclusive, que essa filosofia ela foi cristianizada. Você tem um Platão cristianizado, você tem um Aristóteles cristianizado, tem uma filosofia que torna-se cristã à luz da necessidade da própria igreja cristã. Então, basicamente é isso, essas aulas, digamos assim, da filosofia cristã.